Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa competência que, na verdade, todos temos, mas que poucos realmente dominam: o processamento emocional. Vamos lá descobrir como é que isto funciona e porque é que pode ser a chave para uma vida, bem, uma vida mais leve. Vamos começar com esta ideia, que é mesmo poderosa. Achar que se pode ignorar um sentimento não o faz desaparecer. Pelo contrário, essas emoções, elas continuam lá, ativas, a influenciar as nossas decisões, muitas vezes sem nos apercebermos. Este é o ponto de partida essencial para tudo o que vamos ver a seguir. Então, o que é que acontece realmente quando se tenta simplesmente empurrar para o lado um sentimento? É isso. Vamos analisar mais de perto o enorme problema da supressão emocional. É muito comum pensar-se que se está a controlar as emoções, quando na realidade o que se está a fazer é suprimi-las. É um comportamento que muitas vezes se aprende em criança, quase como um escudo, um mecanismo de proteção. Ou então por causa de influências culturais, aquela ideia de que certas emoções ficam mal e não se devem mostrar. Mas atenção, isto não é controlo, é contenção. E aqui está o ponto crucial. Estas emoções não se evaporam, não desaparecem no ar. Elas vão se acumulando ao longo do tempo. Imaginem uma barragem, a acumular água aos poucos. Cada emoção que não é processada é mais um bocadinho de pressão a aumentar ali, a criar um reservatório escondido de sentimentos por resolver. Ok, então esta supressão acaba por desencadear um processo muito poderoso e quase sempre oculto no nosso cérebro. É quase como se estivesse a correr uma programação secreta. Vamos lá ver como é que isto funciona a um nível mais neurológico. Bom, tudo começa aqui, na amígdala. É aquela parte do cérebro que gera as emoções mais primárias, como o medo e a ansiedade. No fundo, o nosso centro de sobrevivência está sempre alerta à procura de possíveis ameaças. E esta central de emoções está localizada mesmo ao lado do hipocampo. E o hipocampo é o responsável pela nossa aprendizagem e pela formação de memórias. E não, esta proximidade não é coincidência nenhuma. O que acontece é isto. Quando uma emoção forte é disparada pela amígdala, estas duas partes do cérebro trabalham em conjunto e criam uma espécie de programas automáticos. E são muito poderosos. Quer dizer, a emoção, na prática, está a ensinar o cérebro a reagir no futuro. E está a moldar o nosso comportamento sem que a gente se dê conta. Isto é um instinto de sobrevivência que está profundamente gravado em nós. Um único evento negativo pode programar uma resposta de medo para o resto da vida. E para o antílope, claro, isto é ótimo para sobreviver. Mas para nós, seres humanos, no nosso mundo tão complexo, os resultados podem ser bastante problemáticos. Esta programação em nós resulta muitas vezes em comportamentos como evitar certas situações ou procrastinar tarefas que são importantes. No fundo, é sentir que é preciso uma força de vontade gigante só para fazer o que tem de ser feito. É como se fosse uma luta constante contra a nossa própria programação interna. Certo. Se a supressão cria esta programação negativa, então qual é a alternativa? É precisamente aqui que entra o processamento emocional. A alternativa é o processamento, e a diferença fundamental é esta. A supressão é uma reação automática, que só acumula pressão. Já o processamento, pelo contrário, é um ato intencional, consciente, que nos permite libertar essa mesma pressão. E o que é que isto significa na prática? Significa assumir um papel ativo nesse processo de programação. Ou seja, em vez de deixar que uma experiência nos programe de forma automática, passamos a decidir conscientemente como é que essa experiência vai moldar as nossas ações futuras. Ok, mas como é que se pratica isto? Bem, não é tão complicado como se possa pensar. Na verdade, resume-se a uma estrutura muito simples, com apenas 2 passos. A base de toda a técnica é fazer 2 perguntas. São simples, mas ao mesmo tempo muito profundas. Sempre que surge uma emoção mais forte. Estas perguntas mudam completamente a nossa relação com a emoção. Passa de ser algo que temos de combater para ser algo que temos de compreender. A primeira pergunta ajuda-nos a ouvir a emoção como se fosse uma fonte de dados valiosos. As emoções não são um inimigo, são como um sistema de informação primitivo, um sexto sentido que nos está a dar pistas sobre o que se passa à nossa volta e, claro, dentro de nós. A segunda pergunta, por sua vez, identifica o impulso em bruto que a emoção cria. O medo motiva-nos a fugir, a raiva a atacar. Ao identificar este impulso, cria-se um espaço. Um espaço entre o que se sente e a ação. E é nesse espaço que se pode fazer uma escolha consciente sobre como responder, em vez de apenas reagir. Uma parte fundamental deste processo é conseguir identificar a emoção com alguma precisão. É muito fácil dizer sinto-me mal ou estou estressado, mas ferramentas como esta roda das emoções ajudam a ser mais específico. Esse stress é, na verdade, frustração ou, se calhar, desapontamento. Saber exatamente o que se sente é o primeiro passo para o conseguir processar de forma eficaz. E qual é o resultado final de se desenvolver esta competência ao longo do tempo?
O que é que se ganha com este trabalho todo? A recompensa é enorme. O objetivo não é trabalhar mais nem esforçar-se mais, mas sim alterar a programação que está por baixo para que seja precisa menos força de vontade. Imagine só não ter de lutar constantemente contra a procrastinação ou a autossabotagem, simplesmente porque a programação que as causa foi alterada. Isto leva a uma vida que parece mais livre, mais leve, com menos fardos. Uma vida que não é uma batalha interna constante, mas que se torna uma expressão mais autêntica de quem realmente somos. E esta perspectiva, bem, muda tudo. Deixa de ser uma luta contra uma parte de nós e passa a ser uma oportunidade para nos redesenharmos. A questão final para reflexão é esta. E se a chave para uma vida mais fácil não for mais esforço, mas sim uma programação interna mais inteligente?